Percepção sobre a corrupção é conversa de boteco? Começa agora JBR News. A Organização Transparência Internacional divulgou, na terça-feira, o seu ranking sobre a percepção da corrupção em diversos países do mundo. E esse ranking apontou para uma piora na situação brasileira. Aumentou a percepção no país sobre o fato de que aqui existiria corrupção. E o Brasil atingiu a pior posição desde que a Transparência Internacional começou a fazer esse estudo. Reagindo aos dados divulgados pela Transparência Internacional, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, disse que aquilo era conversa de boteco. Bom, em primeiro lugar, o que pareceria conversa de boteco era imaginar que a Transparência Internacional fosse fazer uma pesquisa em 180 países diferentes, única e exclusivamente para piorar a imagem brasileira. A pesquisa não é feita somente aqui no Brasil, e se ela apontou para uma percepção do aumento da corrupção no Brasil, o ministro até pode questionar os critérios da pesquisa, mas, enfim, considerar que se trata de conversa de boteco não parece uma coisa das mais sensatas. Talvez o mais sensato fosse o governo tentar avaliar por que aumentou a percepção da sociedade brasileira de que há corrupção no país. Uma percepção que a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada também nessa terça-feira, e nada tem a ver com a pesquisa da Transparência Internacional, também aponta. Essa pesquisa foi mais uma a demonstrar que há uma queda na popularidade do governo e que, pela primeira vez, o índice de desaprovação do governo Lula é maior do que o índice de aprovação. E perguntados, os entrevistados nessa pesquisa da Atlas Intel também apontaram a corrupção como um dos maiores problemas que eles hoje veem no país. Então, talvez o governo devesse procurar ver por que é que isso acontece, e há sinais nesse sentido, Sinais que não apenas apontam para o próprio governo. Por exemplo, um dos sinais é o fato de que está latente, talvez até já estourando, um escândalo com relação ao orçamento, à liberação de emendas orçamentárias do orçamento. Esse é um problema que não afeta somente o Poder Executivo, afeta até mais principalmente o Poder Legislativo, que é quem faz ali quem cuida da liberação das emendas, das propostas de liberação das emendas, e o Congresso atingiu mais e mais poder e o governo tem menos poder com relação a isso. Mas a verdade é que o governo, de alguma forma, também aceita esse jogo do orçamento, uma vez que no ano passado houve uma liberação recorde de mais de 50 bilhões de reais e há um ministro, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que já foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de irregularidade justamente no desvio de verbas orçamentárias. E esse ministro permanece na esplanada dos ministérios, ainda que não se possa dizer que ele é culpado, porque isso é uma investigação em curso. O fato de você ter ali um ministro suspeito de desvio de recursos de verbas orçamentárias ajuda a colar esse problema também no governo do presidente Lula. Esse é apenas um dos sinais, existem outros. O governo precisa, por exemplo, resolver essa questão com relação ao programa Pé de Meia. Há quem diga que o governo não fez nada de errado. A deputada Tabata Amaral, que é uma idealizadora, a principal idealizadora do programa Pé de Meia, fez um artigo que está publicado hoje no site Congresso em Foco, defendendo que não há irregularidade com relação ao programa
pé de meia, mas o Tribunal de Contas da União apontou problemas. 6 bilhões de reais dos recursos foram bloqueados pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, e nesta quarta-feira, aqui hoje, quando a gente está gravando, o Tribunal de Contas da União vai fazer um julgamento do recurso da Advocacia Geral da União a respeito do pé de meia. Mas a oposição, em cima da decisão do ministro do TCU, já diz que essa é a pedalada fiscal do governo Lula. É um problema, é um sinal que pode aumentar essa percepção com relação à corrupção. Há outros sinais menores. Ontem, na terça-feira, o deputado Luiz Carlos Rauli entrou com um projeto de decreto legislativo na Câmara propondo a suspensão de um contrato de comodato do governo Lula com a empresa montadora de carros BYD, montadora chinesa que fabrica carros elétricos. A BYD fez um contrato de mais de 600 milhões de reais, no qual ela empresta gratuitamente automóveis para o uso das autoridades brasileiras. Mas qual é o problema apontado por Rauli nesse projeto de decreto legislativo? A BYD recebeu isenção fiscal autorizada pelo próprio governo para suas 2 plataformas de montagem de veículos no Brasil. Então, quer dizer, agora a montadora está emprestando de graça automóveis para as mesmas autoridades que a isentaram de pagar impostos. Isso daí, segundo o Luiz Carlos Rauli, fere o princípio da impessoalidade na atividade pública. É mais um problema. O projeto de decreto legislativo foi homologado lá na Câmara e ele pode, em algum momento, ser usado como ferramenta de troca ali pelos deputados para, enfim, constranger o governo. São problemas que acontecem e que geram esses sinais aí que fazem a população brasileira sentir um aumento na percepção de que há corrupção no Brasil. Talvez o governo devesse tomar cuidado, prestar atenção nesses sinais e procurar aí corrigi-los de alguma forma e não, talvez, chamar a pesquisa da Transparência Internacional, que é feita, como se disse, em 180 países diferentes, de conversa de boteco. A gente aqui sempre vai estar acompanhando tudo para trazer a melhor análise e a melhor informação. E deixando para você o convite para os comentários. Qual é a sua opinião? Você acha que aumentou ou não a corrupção no Brasil? Diz aí, a gente gostaria de ouvir o seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.